Globo vende por R$ 522 milhões sua sede em São Paulo e irá alugar o imóvel passando por problemas financeiros, cortando salários e revendo contratos. A Globo vendeu, por R$ 522 milhões, sua sede em São Paulo. A compra foi feita pelo fundo imobiliário 20 Partners, que assumiu os mais de 43 mil metros quadrados do terreno, sendo 56 mil metros quadrados de área construída. Apesar disso, a Globo seguirá no espaço, já que a transação foi feita no modelo sale e leaseback, ou seja, a emissora carioca alugou o terreno da 20. O acordo foi assinado na sexta-feira, 17, e, segundo fato relevante divulgado pela 20 Real Estate, o contrato de locação feito com a Globo deve durar 15 anos, podendo ser renovado por mais 15 anos. O metro quadrado do terreno foi comprado por R$ 13.369 e o valor da locação inicial será de R$ 84,67 por metro quadrado, corrigido anualmente pelo IPCA. Pelas informações apresentadas no fato relevante, a Globo deve pagar cerca de R$ 3,6 milhões de aluguel. A 20 Partners explica que o complexo, localizado na região da Berrini, é composto pela torre edifício jornalista Roberto Marinho, 3 módulos de produção e uma área de apoio. São 2 portarias, 2 L-pontos e 1.500 vagas de estacionamento entre subsolos e estacionamento externo. Recentemente, o ativo passou por uma grande reforma buscando adaptar seu ambiente às novas tendências dos escritórios, privilegiando novas áreas de descompressão, áreas externas e ambientes integrados, aspectos que são totalmente aderentes a um dos principais pilares da estratégia de investimentos do fundo, diz a companhia em nota. Segundo a 20, empresa listada na B3 desde 2019, 96% do portfólio está ocupado, sendo quase 70% das receitas de locação atreladas a contratos atípicos como o assinado pela Globo, garantido quase 10 anos de previsibilidade das receitas futuras e dos rendimentos distribuídos pelo fundo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, comentem. A ordem no jornalismo da TV Globo é clara: diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público: Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica: com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília. Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em 1 minuto, para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade. Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido: Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes, aparece como uma forte candidata para tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. A emissora carioca é a atual dona dos direitos televisivos do torneio milionário e após 5 anos pode ficar sem a competição.
A informação é do portal Notícias da TV. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. A TV Globo paga cerca de 350 milhões de reais por ano desde 2017 e licenciou o evento para o Amazon Prime Video neste ano para ajudar a quitar a conta. A emissora já externou o desejo de reduzir o valor pago, mas tem o desejo de continuar com a exibição da segunda competição mais importante do futebol nacional, que costuma render bons números de audiência. Mas Globo é condenada por sexismo com ex-apresentadora. A Disney é dona de todas as principais competições de futebol do mercado, com exceção da Champions League, do Brasileirão e justamente da Copa do Brasil. Agora, a ESPN quer um torneio de relevância no mercado brasileiro. A emissora já exibiu a competição em sua grade, tendo o último ano de transmissão em 2016, antes do período de exclusividade da Globo. As negociações pelos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023 estão atrasadas. A falta de definição sobre como vai ser vendido o campeonato acontece por conta de mudanças na gestão da CBF. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. Walter Casagrande não é mais comentarista da Globo. Após assinar a rescisão com a emissora, o ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira e recebeu uma mensagem carinhosa de Galvão Bueno, a emissora, e o narrador fez questão de comentar: "Vou seguir a minha estrada." Acho que foi um alívio para os dois lados. Depois de 25 anos de Globo, 24, segundo a emissora, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com os 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, disse Casagrande nas redes sociais. Foi muito bom trabalhar 25 anos com você. Segue firme, amigo. Respondeu. Galvão Bueno e Walter Casagrande construíram uma relação de muito carinho e afeto na Globo. Nos últimos anos, os dois transmitiram diversos jogos da seleção brasileira e colecionaram momentos marcantes juntos na emissora. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. A ESPN aparece como uma forte candidata para tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. A emissora carioca é a atual dona dos direitos televisivos do torneio milionário e após 5 anos pode ficar sem a competição. A informação é do portal Notícias da TV. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. A TV Globo paga cerca de 350 milhões de reais por ano desde 2017 e licenciou o evento para o analismo da TV Globo é clara, diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público: Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica: com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília. Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em 1 minuto, para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade. Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido: Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes de asiáticos e negros, vem crescendo dentro da emissora. Já se sabe que jornalistas que integrarem o núcleo diversidade podem virar fácil aposta da direção. Muitos são trazidos de afiliadas da emissora e, por já receberem salários mais baixos e terem menos tempo de casa, viram o rosto ideal, dentro de um cenário que pede economia. Já sabe que próximos medalhões devem deixar a emissora em breve. O que para o público ainda surge como surpresa, na Globo é algo já bastante conversado e negociado em diversas reuniões para que tudo pareça como um acordo.
Gostou do vídeo? Comentem.se e inscreva no canal, compartilhem. O jornalismo da TV Globo é clara, diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público, Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica, com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília. Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em 1 minuto para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade. Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido, Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes de asiáticos e negros, vem crescendo dentro da emissora. Já se sabe que jornalistas que integrarem o núcleo diversidade podem virar fácil aposta da direção. Muitos são trazidos de afiliadas da emissora e, por já receberem salários mais baixos e terem menos tempo de casa, viram o rosto ideal, dentro de um cenário que pede economia. Já sabe que próximos medalhões devem deixar a emissora em breve. O que para o público ainda surge como surpresa, na Globo é algo já bastante conversado e negociado em diversas reuniões para que tudo pareça como um acordo. Gostou do vídeo? Comentem.se e inscreva no canal, compartilhem. A ordem no jornalismo da TV Globo é clara, diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público, Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica, com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília. Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em 1 minuto para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade.
Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido: Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes de asiáticos e negros, vem crescendo dentro da emissora. Já se sabe que jornalistas que integrarem o núcleo diversidade podem virar fácil aposta da direção. Muitos são trazidos de afiliadas da emissora e, por já receberem salários mais baixos e terem menos tempo de casa, viram o rosto ideal, dentro de um cenário que pede economia. Já sabe que próximos medalhões devem deixar a emissora em breve. O que para o público ainda surge como surpresa, na Globo é algo já bastante conversado e negociado em diversas reuniões para que tudo pareça como um acordo. Gostou do vídeo? Comentem.se e inscreva no canal, compartilhem. A ordem no jornalismo da TV Globo é clara: diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público: Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica: com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília. Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em 1 minuto para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade. Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido: Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes de asiáticos e negros, vem crescendo dentro da emissora. Já se sabe que jornalistas que integrarem o núcleo diversidade podem virar fácil aposta da direção. Muitos são trazidos de afiliadas da emissora e, por já receberem salários mais baixos e terem menos tempo de casa, viram o rosto ideal, dentro de um cenário que pede economia. Já sabe que próximos medalhões devem deixar a emissora em breve. O que para o público ainda surge como surpresa, na Globo é algo já bastante conversado e negociado em diversas reuniões para que tudo pareça como um acordo. Gostou do vídeo? Comentem.se e inscreva no canal, compartilhem.
Prestes a completar 70 anos no próximo dia 20 de junho, Cadu Moliterno quer retornar às novelas. O veterano está longe das telinhas desde o término de Topíssima, Record, novela produzida em 2019. Em bate-papo com Splash, Cadu conta que está aguardando uma convocação, mas os convites não têm chegado. Ele então faz um desabafo e me perguntam: por que você não volta? E eu digo: porque não me chamam. Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a própria TV Globo me disse uma vez: quem não é visto não é lembrado. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui, diz. O ator pensa que a pandemia atrapalhou a contratação de veteranos, seja no teatro, no cinema ou na TV. Agora, no momento de retomada das produções artísticas, ele está atento a convites não só na TV, mas também em plataformas como a Netflix. O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba, desabafa. Cadu não enxerga etarismo, ou seja, preconceito contra os mais velhos, nas recentes demissões da Globo e outras emissoras. Ele entende a falta de oportunidades como um possível problema econômico. Vejo novelas no ar com personagens que têm o meu perfil, e vejo atores que estavam na novela anterior e foram puxados para a atual. Eles não chamam ninguém de fora. Claro, há uma crise grande, não só na TV Globo. Então pensam: se a gente está pagando alguém aqui na casa, por que vamos chamar o Cadu? Por isso chamam os mesmos atores. Mas o público percebe a repetição, pensa. Ele revela que chegou a ligar para a equipe do atual remake de Pantanal, da TV Globo, para se colocar à disposição da emissora. Pantanal tinha personagem para mim. Há muito tempo, quando soube que ia rolar, andei ligando para o autor e o diretor para me colocar à disposição. Sinto que eles pegaram o pessoal que já está lá dentro, afirma. Cadu diz que sempre buscou levar uma vida saudável, mas depois de se casar há 7 anos com a fisiculturista Cristiane Moliterno, de 45, passou a ter uma vida ainda mais fitness. Por isso, mantém boa forma prestes a completar 70 anos. Devo essa minha boa imagem a ela. É uma atleta profissional, é a razão da minha vida. Por ela ser uma fisiculturista, é muito centrada, dieta regrada, treino, etc. Ela pega no meu pé, mas eu adoro. As pessoas relaxam quando casam, mas não é bem por aí. Ele ainda explica a rotina fitness. Tenho acompanhamento de 2 médicos, faço exames periodicamente e tomo suplementos. Acordo muito cedo, por volta de 5h30 ou 6h, faço exercícios em jejum, pego umas ondas no mar, volto para casa. Tomo café e vou para a academia com ela por 1h30 mais ou menos, detalha. Em um ano eleitoral, Cadu reflete sobre as consequências do voto para o Brasil. Para ele, as pessoas têm que investigar os políticos honestos e os que têm rabo preso. O jovem tem que pesquisar, senão você acaba colocando no poder as pessoas que estão aí há muitos anos, não fazendo apenas pelo próprio bolso. É um momento difícil, mas temos a possibilidade de mudar isso em outubro, diz. No entanto, ele pondera que não se sente confortável para dizer se é de esquerda ou de direita. Mas não deixo de falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas. Vou lutar pelo povo, por questões ambientais contra a homofobia. O meu filho mais novo, Kenui, de 25, é gay. Tenho orgulho muito grande dele levantar essa bandeira. Ele mora fora do país e tenho medo quando ele vem para cá. O nosso país é muito preconceituoso, completa enquanto não retorna às novelas. Cadu se prepara para lançar um podcast próprio nas plataformas de áudio, o Na Onda do Cadu, que vai mesclar bate-papos sobre o universo do surf e a vida de casal. O podcast deve estrear em julho deste ano. A princípio, vamos focar no surf dos anos 70 e 80. Vi que ninguém falava disso, então, pensei em trabalhar nesse local, contar como o surf nasceu e o preconceito que sofria naquele momento. Mais adiante, minha esposa e eu vamos entrevistar casais sobre alimentação, treino e relacionamento. Também quero trazer personalidades públicas que pegam onda como Humberto Martins e Rodrigo Santoro, adianta. A relação do ator com o surf é antiga. Aprendeu a surfar para fazer um personagem, o Billy, de Pulo do Gato 1978, novela que estreou o horário das 22h na Globo. Na época, ele teve de contar uma mentirinha para a produção da trama ao dizer que já praticava. Fui chamado pelo Walter Avancini para fazer uma novela e ele disse assim: tem um personagem para você, mas precisa pegar onda. Eu malandramente falei: pego onda desde moleque e minha prancha está no carro. Mas eu nunca tinha ficado em pé em uma. Não deixaria de assinar um contrato por isso.
Pelo menos eu já nadava e tinha sido campeão paulista de natação, relembra ele, aos risos. Prestes a completar 70 anos no próximo dia 20 de junho, Cadu Moliterno quer retornar às novelas. O veterano está longe das telinhas desde o término de Topíssima, Record, novela produzida em 2019. Em bate-papo com o Splash, Cadu conta que está aguardando uma convocação, mas os convites não têm chegado. Ele então faz um desabafo e me perguntam: por que você não volta? E eu digo: porque não me chamam. Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a própria TV Globo me disse uma vez: quem não é visto não é lembrado. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui, diz. O ator pensa que a pandemia atrapalhou a contratação de veteranos, seja no teatro, no cinema ou na TV. Agora, no momento de retomada das produções artísticas, ele está atento a convites não só na TV, mas também em plataformas como a Netflix. O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba, desabafa. Cadu não enxerga etarismo, ou seja, preconceito contra os mais velhos, nas recentes demissões da Globo e outras emissoras. Ele entende a falta de oportunidades como um possível problema econômico. Vejo novelas no ar com personagens que têm o meu perfil, e vejo atores que estavam na novela anterior e foram puxados para a atual. Eles não chamam ninguém de fora. Claro, há uma crise grande, não só na TV Globo. Então pensam: se a gente está pagando alguém aqui na casa, por que vamos chamar o Cadu? Por isso chamam os mesmos atores. Mas o público percebe a repetição, pensa. Ele revela que chegou a ligar para a equipe do atual remake de Pantanal, da TV Globo, para se colocar à disposição da emissora. Pantanal tinha personagem para mim. Há muito tempo, quando soube que ia rolar, andei ligando para o autor e o diretor para me colocar à disposição. Sinto que eles pegaram o pessoal que já está lá dentro, afirma. Cadu diz que sempre buscou levar uma vida saudável, mas depois de se casar há 7 anos com a fisiculturista Cristiane Moliterno, de 45, passou a ter uma vida ainda mais fitness. Por isso, mantém boa forma prestes a completar 70 anos. Devo essa minha boa imagem a ela. É uma atleta profissional, é a razão da minha vida. Por ela ser uma fisiculturista, é muito centrada, dieta regrada, treino, etc. Ela pega no meu pé, mas eu adoro. As pessoas relaxam quando casam, mas não é bem por aí. Ele ainda explica a rotina fitness. Tenho acompanhamento de 2 médicos, faço exames periodicamente e tomo suplementos. Acordo muito cedo, por volta de 5h30 ou 6h, faço exercícios em jejum, pego umas ondas no mar, volto para casa. Tomo café e vou para a academia com ela por 1h30 mais ou menos, detalha. Em um ano eleitoral, Cadu reflete sobre as consequências do voto para o Brasil. Para ele, as pessoas têm que investigar os políticos honestos e os que têm rabo preso. O jovem tem que pesquisar, senão você acaba colocando no poder as pessoas que estão aí há muitos anos, não fazendo apenas pelo próprio bolso. É um momento difícil, mas temos a possibilidade de mudar isso em outubro, diz. No entanto, ele pondera que não se sente confortável para dizer se é de esquerda ou de direita. Mas não deixo de falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas. Vou lutar pelo povo, por questões ambientais contra a homofobia. O meu filho mais novo, Kenui, de 25, é gay. Tenho orgulho muito grande dele levantar essa bandeira. Ele mora fora do país e tenho medo quando ele vem para cá. O nosso país é muito preconceituoso, completa enquanto não retorna às novelas. Cadu se prepara para lançar um podcast próprio nas plataformas de áudio, o Na Onda do Cadu, que vai mesclar bate-papos sobre o universo do surf e a vida de casal. O podcast deve estrear em julho deste ano. A princípio, vamos focar no surf dos anos 70 e 80. Vi que ninguém falava disso, então, pensei em trabalhar nesse local, contar como o surf nasceu e o preconceito que sofria naquele momento. Mais adiante, minha esposa e eu vamos entrevistar casais sobre alimentação, treino e relacionamento. Também quero trazer personalidades públicas que pegam onda como Humberto Martins e Rodrigo Santoro, adianta. A relação do ator com o surf é antiga. Aprendeu a surfar para fazer um personagem, o Billy, de Pulo do Gato 1978, novela que estreou o horário das 22h na Globo. Na época, ele teve de contar uma mentirinha para a produção da trama ao dizer que já praticava. Fui chamado pelo Walter Avancini para fazer uma novela e ele disse assim: tem um personagem para você, mas precisa pegar onda.
Eu malandramente falei. Pego onda desde moleque e minha prancha está no carro. Mas eu nunca tinha ficado em pé em uma. Não deixaria de assinar um contrato por isso. Pelo menos eu já nadava e tinha sido campeão paulista de natação, relembra ele, aos risos. Prestes a completar 70 anos no próximo dia 20 de junho, Cadu Moliterno quer retornar às novelas. O veterano está longe das telinhas desde o término de Topíssima, Record, novela produzida em 2019. Em bate-papo com Splash, Cadu conta que está aguardando uma convocação, mas os convites não têm chegado. Ele então faz um desabafo e me perguntam, por que você não volta? E eu digo, por que não me chamam? Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a própria TV Globo me disse uma vez, quem não é visto não é lembrado. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui, diz. O ator pensa que a pandemia atrapalhou a contratação de veteranos, seja no teatro, no cinema ou na TV. Agora, no momento de retomada das produções artísticas, ele está atento a convites não só na TV, mas também em plataformas como a Netflix. O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba, desabafa. Cadu não enxerga etarismo, ou seja, preconceito contra os mais velhos, nas recentes demissões da Globo e outras emissoras. Ele entende a falta de oportunidades como um possível problema econômico. Vejo novelas no ar com personagens que têm o meu perfil, e vejo atores que estavam na novela anterior e foram puxados para a atual. Eles não chamam ninguém de fora. Claro, há uma crise grande, não só na TV Globo. Então pensam, se a gente está pagando alguém aqui na casa, por que vamos chamar o Cadu? Por isso chamam os mesmos atores. Mas o público percebe a repetição, pensa. Ele revela que chegou a ligar para a equipe do atual remake de Pantanal, da TV Globo, para se colocar à disposição da emissora. Pantanal tinha personagem para mim. Há muito tempo, quando soube que ia rolar, andei ligando para o autor e o diretor para me colocar à disposição. Sinto que eles pegaram o pessoal que já está lá dentro, afirma. Cadu diz que sempre buscou levar uma vida saudável, mas depois de se casar há 7 anos com a fisiculturista Cristiane Moliterno, de 45, passou a ter uma vida ainda mais fitness. Por isso, mantém boa forma prestes a completar 70 anos. Devo essa minha boa imagem a ela. É uma atleta profissional, é a razão da minha vida. Por ela ser uma fisiculturista, é muito centrada, dieta regrada, treino, etc. Ela pega no meu pé, mas eu adoro. As pessoas relaxam quando casam, mas não é bem por aí. Ele ainda explica a rotina fitness. Tenho acompanhamento de 2 médicos, faço exames periodicamente e tomo suplementos. Acordo muito cedo, por volta de 5h30 ou 6h, faço exercícios em jejum, pego umas ondas no mar, volto para casa. Tomo café e vou para a academia com ela por 1h30 mais ou menos, detalha. Em um ano eleitoral, Cadu reflete sobre as consequências do voto para o Brasil. Para ele, as pessoas têm que investigar os políticos honestos e os que têm rabo preso. O jovem tem que pesquisar, senão você acaba colocando no poder as pessoas que estão aí há muitos anos, não fazendo apenas pelo próprio bolso. É um momento difícil, mas temos a possibilidade de mudar isso em outubro, diz. No entanto, ele pondera que não se sente confortável para dizer se é de esquerda ou de direita. Mas não deixo de falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas. Vou lutar pelo povo, por questões ambientais contra a homofobia. O meu filho mais novo, Kenui, de 25, é gay. Tenho orgulho muito grande dele levantar essa bandeira. Ele mora fora do país e tenho medo quando ele vem para cá. O nosso país é muito preconceituoso, completa enquanto não retorna às novelas. Cadu se prepara para lançar um podcast próprio nas plataformas de áudio, o Na Onda do Cadu, que vai mesclar bate-papos sobre o universo do surf e a vida de casal. O podcast deve estrear em julho deste ano. A princípio, vamos focar no surf dos anos 70 e 80. Vi que ninguém falava disso, então, pensei em trabalhar nesse local, contar como o surf nasceu e o preconceito que sofria naquele momento. Mais adiante, minha esposa e eu vamos entrevistar casais sobre alimentação, treino e relacionamento. Também quero trazer personalidades públicas que pegam onda como Humberto Martins e Rodrigo Santoro, adianta. A relação do ator com o surf é antiga. Aprendeu a surfar para fazer um personagem, o Billy, de Pulo do Gato 1978, novela que estreou o horário das 22h na Globo.
Na época, ele teve de contar uma mentirinha para a produção da trama ao dizer que já praticava. Fui chamado pelo Walter Avancini para fazer uma novela e ele disse assim: tem um personagem para você, mas precisa pegar onda. Eu malandramente falei: pego onda desde moleque e minha prancha está no carro. Mas eu nunca tinha ficado em pé em uma. Não deixaria de assinar um contrato por isso. Pelo menos eu já nadava e tinha sido campeão paulista de natação, relembra ele, aos risos. A ESPN aparece como uma forte candidata para tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. A emissora carioca é a atual dona dos direitos televisivos do torneio milionário e após 5 anos pode ficar sem a competição. A informação é do portal Notícias da TV. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. A TV Globo paga cerca de 350 milhões de reais por ano desde 2017 e licenciou o evento para o Amazon Prime Video neste ano para ajudar a quitar a conta. A emissora já externou o desejo de reduzir o valor pago, mas tem o desejo de continuar com a exibição da segunda competição mais importante do futebol nacional, que costuma render bons números de audiência. Mas Globo é condenada por sexismo com ex-apresentadora. A Disney é dona de todas as principais competições de futebol do mercado, com exceção da Champions League, do Brasileirão e justamente da Copa do Brasil. Agora, a ESPN quer um torneio de relevância no mercado brasileiro. A emissora já exibiu a competição em sua grade, tendo o último ano de transmissão em 2016, antes do período de exclusividade da Globo. As negociações pelos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023 estão atrasadas. A falta de definição sobre como vai ser vendido o campeonato acontece por conta de mudanças na gestão da CBF. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. A ESPN aparece como uma forte candidata para tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. A emissora carioca é a atual dona dos direitos televisivos do torneio milionário e após 5 anos pode ficar sem a competição. A informação é do portal Notícias da TV. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. A TV Globo paga cerca de 350 milhões de reais por ano desde 2017 e licenciou o evento para o Amazon Prime Video neste ano para ajudar a quitar a conta. A emissora já externou o desejo de reduzir o valor pago, mas tem o desejo de continuar com a exibição da segunda competição mais importante do futebol nacional, que costuma render bons números de audiência. Mas Globo é condenada por sexismo com ex-apresentadora. A Disney é dona de todas as principais competições de futebol do mercado, com exceção da Champions League, do Brasileirão e justamente da Copa do Brasil. Agora, a ESPN quer um torneio de relevância no mercado brasileiro. A emissora já exibiu a competição em sua grade, tendo o último ano de transmissão em 2016, antes do período de exclusividade da Globo. As negociações pelos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023 estão atrasadas. A falta de definição sobre como vai ser vendido o campeonato acontece por conta de mudanças na gestão da CBF. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. Walter Casagrande não é mais comentarista da Globo. Após assinar a rescisão com a emissora, o ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira e recebeu uma mensagem carinhosa de Galvão Bueno, a emissora, e o narrador fez questão de comentar: vou seguir a minha estrada. Acho que foi um alívio para os dois lados. Depois de 25 anos de Globo, 24, segundo a emissora, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com os 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, disse Casagrande nas redes sociais. Foi muito bom trabalhar 25 anos com você. Segue firme, amigo. Respondeu. Galvão Bueno e Walter Casagrande construíram uma relação de muito carinho e afeto na Globo. Nos últimos anos, os dois transmitiram diversos jogos da seleção brasileira e colecionaram momentos marcantes juntos na emissora. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. A ESPN aparece como uma forte candidata para tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. A emissora carioca é a atual dona dos direitos televisivos do torneio milionário e após 5 anos pode ficar sem a competição. A informação é do portal Notícias da TV. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. A TV Globo paga cerca de 350 milhões de reais por ano desde 2017 e licenciou o evento para o Amazon Prime Video neste ano para ajudar a quitar a conta. A emissora já externou o desejo de reduzir o valor pago, mas tem o desejo de continuar com a exibição da segunda competição mais importante do futebol nacional, que costuma render bons números de audiência. Mas Globo é condenada por sexismo com ex-apresentadora. A Disney é dona de todas as principais competições de futebol do mercado, com exceção da Champions League, do Brasileirão e justamente da Copa do Brasil. Agora, a ESPN quer um torneio de relevância no mercado brasileiro. A emissora já exibiu a competição em sua grade, tendo o último ano de transmissão em 2016, antes do período de exclusividade da Globo. As negociações pelos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023 estão atrasadas. A falta de definição sobre como vai ser vendido o campeonato acontece por conta de mudanças na gestão da CBF. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal.
Walter Casagrande não é mais comentarista da Globo. Após assinar a rescisão com a emissora, o ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira e recebeu uma mensagem carinhosa de Galvão Bueno, a emissora, e o narrador fez questão de comentar: "Vou seguir a minha estrada." Acho que foi um alívio para os dois lados. Depois de 25 anos de Globo, 24, segundo a emissora, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com os 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, disse Casagrande nas redes sociais. Foi muito bom trabalhar 25 anos com você. Segue firme, amigo. Respondeu. Galvão Bueno e Walter Casagrande construíram uma relação de muito carinho e afeto na Globo. Nos últimos anos, os dois transmitiram diversos jogos da seleção brasileira e colecionaram momentos marcantes juntos na emissora. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. A ordem no jornalismo da TV Globo é clara: diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público: Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica: com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília. Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em 1 minuto, para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade. Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido: Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes de asiáticos e negros, vem crescendo dentro da emissora. Já se sabe que jornalistas que integrarem o núcleo diversidade podem virar fácil aposta da direção. Muitos são trazidos de afiliadas da emissora e, por já receberem salários mais baixos e terem menos tempo de casa, viram o rosto ideal, dentro de um cenário que pede economia. Já sabe que próximos medalhões devem deixar a emissora em breve. O que para o público ainda surge como surpresa, na Globo é algo já bastante conversado e negociado em diversas reuniões para que tudo pareça como um acordo. Gostou do vídeo? Comentem.se, inscreva no canal, compartilhem. Prestes a completar 70 anos no próximo dia 20 de junho, Cadu Moliterno quer retornar às novelas. O veterano está longe das telinhas desde o término de Topíssima, Record, novela produzida em 2019. Em bate-papo com Splash, Cadu conta que está aguardando uma convocação, mas os convites não têm chegado. Ele então faz um desabafo. Me perguntam: por que você não volta? E eu digo: por que não me chamam? Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a própria TV Globo me disse uma vez: quem não é visto não é lembrado. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui, diz. O ator pensa que a pandemia atrapalhou a contratação de veteranos, seja no teatro, no cinema ou na TV. Agora, no momento de retomada das produções artísticas, ele está atento a convites não só na TV, mas também em plataformas como a Netflix. O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba, desabafa. Cadu não enxerga etarismo, ou seja, preconceito contra os mais velhos, nas recentes demissões da Globo e outras emissoras.
Ele entende a falta de oportunidades como um possível problema econômico. Vejo novelas no ar com personagens que têm o meu perfil, e vejo atores que estavam na novela anterior e foram puxados para a atual. Eles não chamam ninguém de fora. Claro, há uma crise grande, não só na TV Globo. Então pensam, se a gente está pagando alguém aqui na casa, por que vamos chamar o Cadu? Por isso chamam os mesmos atores. Mas o público percebe a repetição, pensa. Ele revela que chegou a ligar para a equipe do atual remake de Pantanal, da TV Globo, para se colocar à disposição da emissora. Pantanal tinha personagem para mim. Há muito tempo, quando soube que ia rolar, andei ligando para o autor e o diretor para me colocar à disposição. Sinto que eles pegaram o pessoal que já está lá dentro, afirma. Cadu diz que sempre buscou levar uma vida saudável, mas depois de se casar há 7 anos com a fisiculturista Cristiane Moliterno, de 45, passou a ter uma vida ainda mais fitness. Por isso, mantém boa forma prestes a completar 70 anos. Devo essa minha boa imagem a ela. É uma atleta profissional, é a razão da minha vida. Por ela ser uma fisiculturista, é muito centrada, dieta regrada, treino, etc. Ela pega no meu pé, mas eu adoro. As pessoas relaxam quando casam, mas não é bem por aí. Ele ainda explica a rotina fitness. Tenho acompanhamento de 2 médicos, faço exames periodicamente e tomo suplementos. Acordo muito cedo, por volta de 5h30 ou 6h, faço exercícios em jejum, pego umas ondas no mar, volto para casa. Tomo café e vou para a academia com ela por 1h30 mais ou menos, detalha. Em um ano eleitoral, Cadu reflete sobre as consequências do voto para o Brasil. Para ele, as pessoas têm que investigar os políticos honestos e os que têm rabo preso. O jovem tem que pesquisar, senão você acaba colocando no poder as pessoas que estão aí há muitos anos, não fazendo apenas pelo próprio bolso. É um momento difícil, mas temos a possibilidade de mudar isso em outubro, diz. No entanto, ele pondera que não se sente confortável para dizer se é de esquerda ou de direita. Mas não deixo de falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas. Vou lutar pelo povo, por questões ambientais contra a homofobia. O meu filho mais novo, Kenui, de 25, é gay. Tenho orgulho muito grande dele levantar essa bandeira. Ele mora fora do país e tenho medo quando ele vem para cá. O nosso país é muito preconceituoso, completa enquanto não retorna às novelas. Cadu se prepara para lançar um podcast próprio nas plataformas de áudio, o Na Onda do Cadu, que vai mesclar bate-papos sobre o universo do surf e a vida de casal. O podcast deve estrear em julho deste ano. A princípio, vamos focar no surf dos anos 70 e 80. Vi que ninguém falava disso, então, pensei em trabalhar nesse local, contar como o surf nasceu e o preconceito que sofria naquele momento. Mais adiante, minha esposa e eu vamos entrevistar casais sobre alimentação, treino e relacionamento. Também quero trazer personalidades públicas que pegam onda como Humberto Martins e Rodrigo Santoro, adianta. A relação do ator com o surf é antiga. Aprendeu a surfar para fazer um personagem, o Billy, de Pulo do Gato 1978, novela que estreou o horário das 22h na Globo. Na época, ele teve de contar uma mentirinha para a produção da trama ao dizer que já praticava. Fui chamado pelo Walter Avancini para fazer uma novela e ele disse assim: tem um personagem para você, mas precisa pegar onda. Eu malandramente falei: pego onda desde moleque e minha prancha está no carro. Mas eu nunca tinha ficado em pé em uma. Não deixaria de assinar um contrato por isso. Pelo menos eu já nadava e tinha sido campeão paulista de natação, relembra ele, aos risos. A ESPN aparece como uma forte candidata para tirar os direitos de transmissão da Copa do Brasil da TV Globo. A emissora carioca é a atual dona dos direitos televisivos do torneio milionário e após 5 anos pode ficar sem a competição. A informação é do portal Notícias da TV. Após adquirir os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, a ESPN manifestou à CBF o interesse em um pacote da Copa do Brasil a partir de 2023. A TV Globo paga cerca de 350 milhões de reais por ano desde 2017 e licenciou o evento para o Amazon Prime Video neste ano para ajudar a quitar a conta. A emissora já externou o desejo de reduzir o valor pago, mas tem o desejo de continuar com a exibição da segunda competição mais importante do futebol nacional, que costuma render bons números de audiência. Mas Globo é condenada por sexismo com ex-apresentadora. A Disney é dona de todas as principais competições de futebol do mercado, com exceção da Champions League, do Brasileirão e justamente da Copa do Brasil. Agora, a ESPN quer um torneio de relevância no mercado brasileiro. A emissora já exibiu a competição em sua grade, tendo o último ano de transmissão em 2016, antes do período de exclusividade da Globo. As negociações pelos direitos da Copa do Brasil a partir de 2023 estão atrasadas.
A falta de definição sobre como vai ser vendido o campeonato acontece por conta de mudanças na gestão da CBF. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. Walter Casagrande não é mais comentarista da Globo. Após assinar a rescisão com a emissora, o ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira e recebeu uma mensagem carinhosa de Galvão Bueno, a emissora, e o narrador fez questão de comentar: "Vou seguir a minha estrada. Acho que foi um alívio para os dois lados. Depois de 25 anos de Globo, 24, segundo a emissora, 6 Copas do Mundo, 5 finais, incluindo a de 2002, com os 2 gols do Ronaldo, 3 Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje", disse Casagrande nas redes sociais. "Foi muito bom trabalhar 25 anos com você. Segue firme, amigo", respondeu. Galvão Bueno e Walter Casagrande construíram uma relação de muito carinho e afeto na Globo. Nos últimos anos, os dois transmitiram diversos jogos da seleção brasileira e colecionaram momentos marcantes juntos na emissora. Gostou do vídeo? Comentem e se inscreva no canal. Globo vende por 522 milhões de reais sua sede em São Paulo e irá alugar o imóvel passando por problemas financeiros, cortando salários e revendo contratos. A Globo vendeu, por 522 milhões de reais, sua sede em São Paulo. A compra foi feita pelo fundo imobiliário 20 Partners, que assumiu os mais de 43 mil metros quadrados do terreno, sendo 56 mil metros quadrados de área construída. Apesar disso, a Globo seguirá no espaço, já que a transação foi feita no modelo sale e leaseback, ou seja, a emissora carioca alugou o terreno da 20. O acordo foi assinado na sexta-feira, 17, e, segundo fato relevante divulgado pela 20 Real Estate, o contrato de locação feito com a Globo deve durar 15 anos, podendo ser renovado por mais 15 anos. O metro quadrado do terreno foi comprado por R$ 13.369 e o valor da locação inicial será de R$ 84,67 por metro quadrado, corrigido anualmente pelo IPCA. Pelas informações apresentadas no fato relevante, a Globo deve pagar cerca de 3,6 milhões de reais de aluguel. A 20 Partners explica que o complexo, localizado na região da Berrini, é composto pela torre edifício jornalista Roberto Marinho, 3 módulos de produção e uma área de apoio. São 2 portarias, 2 L-pontos e 1.500 vagas de estacionamento entre subsolos e estacionamento externo. Recentemente, o ativo passou por uma grande reforma buscando adaptar seu ambiente às novas tendências dos escritórios, privilegiando novas áreas de descompressão, áreas externas e ambientes integrados, aspectos que são totalmente aderentes a um dos principais pilares da estratégia de investimentos do fundo, diz a companhia em nota. Segundo a 20, empresa listada na B3 desde 2019, 96% do portfólio está ocupado, sendo quase 70% das receitas de locação atreladas a contratos atípicos como o assinado pela Globo, garantido quase 10 anos de previsibilidade das receitas futuras e dos rendimentos distribuídos pelo fundo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. O jornalismo da TV Globo é clara: diminuir custos e, consequentemente, acabar com os altos salários de medalhões da emissora. As mais novas baixas surpreenderam o público: Carlos Tramontina e Chico Pinheiro. Antes deles tivemos nomes como Fernando Rego Barros, Vico Iazzi, Renato Machado, Francisco José, José Hamilton Ribeiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros, numa lista que só cresce. A pergunta que fica: com a saída de tantos nomes, quem são os novos rostos que passam a ganhar mais espaço na emissora nos bastidores? Se sabe que profissionais que ganham destaque na editoria Rio estão bem vistos por Ali Camel, diretor de jornalismo. Os principais jornalísticos da emissora, JN e Fantástico, são desenhados no Rio de Janeiro. O JN, por exemplo, tem redação integrada com os repórteres locais da capital fluminense, o que facilita a visibilidade deles para a projeção nacional. Os repórteres Diego Aidar, Eric Rianelli, Lívia Torres e Pedro Figueiredo estão em crescimento na editoria e agradam a alta cúpula da emissora. Pedro, por exemplo, tem assumido boa parte das principais matérias do Fantástico. Além de jovem, o jornalista, casado com o também repórter Eric Rianelli, agrada por integrar o time da diversidade. Outro fator decisivo para seguir no jornalismo da Globo. Murilo Salviano, que integrava o time da Globo Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro e, ao lado da mineira Tabata Polini, também representa os novos rostos do jornalismo da Globo, com destaque no Fantástico. Os dois chegaram a apresentar também a série Fé na Vida, série documental de 3 episódios, que foi ao ar em dezembro de 2021, e serviu como uma espécie de teste para a presença dos profissionais no jornalismo nacional. Tabata ganhou ainda mais visibilidade no Fantástico após assumir pautas temáticas no Dominical, posição que era ocupada por Magil Coutinho, promovida a apresentadora do programa. Outro movimento que foi bastante comentado nos bastidores da emissora é a transferência do jornalista Ricardo Abreu, até então repórter e âncora da Globo News no Rio de Janeiro, para o posto de setorista de política em Brasília.
Ele se mudou com a mulher, a repórter Fernanda Ruvenati, também deslocada da capital fluminense para o Distrito Federal. Todo mundo que faz esse caminho, volta depois como apresentador, deixando claro o ciclo de sucesso do casal. Em São Paulo, já há alguns anos, a Globo utiliza o formato do G1 em um minuto, para testar profissionais jovens, antenados no digital, que poderiam também ganhar mais destaque na grade televisiva. Mari Palma, atualmente na CNN, e Paula Paiva são bons exemplos de jovens que começaram no flash jornalístico e ganharam mais visibilidade. Por falar na capital paulista, vale destacar outro nome que ganhou espaço e destaque merecido, Marcelo Pereira. O jornalista, antes de chegar em São Paulo, teve passagem como apresentador, editor e repórter em 3 diferentes afiliadas da Toda Poderosa. Ele é um dos principais nomes apontados com boa chance para o comando de jornalísticos nacionais. A oportunidade para profissionais não brancos, incluindo descendentes de asiáticos e negros, vem crescendo dentro da emissora. Já se sabe que jornalistas que integrarem o núcleo diversidade podem virar fácil aposta da direção. Muitos são trazidos de afiliadas da emissora e, por já receberem salários mais baixos e terem menos tempo de casa, viram o rosto ideal, dentro de um cenário que pede economia. Já sabe que próximos medalhões devem deixar a emissora em breve. O que para o público ainda surge como surpresa, na Globo é algo já bastante conversado e negociado em diversas reuniões para que tudo pareça como um acordo. Gostou do vídeo? Comentem.se, inscreva no canal, compartilhem. Prestes a completar 70 anos no próximo dia 20 de junho, Cadu Moliterno quer retornar às novelas. O veterano está longe das telinhas desde o término de Topíssima, Record, novela produzida em 2019. Em bate-papo com o Splash, Cadu conta que está aguardando uma convocação, mas os convites não têm chegado. Ele então faz um desabafo. Me perguntam, por que você não volta? E eu digo, por que não me chamam? Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a própria TV Globo me disse uma vez, quem não é visto não é lembrado. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui, diz. O ator pensa que a pandemia atrapalhou a contratação de veteranos, seja no teatro, no cinema ou na TV. Agora, no momento de retomada das produções artísticas, ele está atento a convites não só na TV, mas também em plataformas como a Netflix. O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba, desabafa. Cadu não enxerga etarismo, ou seja, preconceito contra os mais velhos, nas recentes demissões da Globo e outras emissoras. Ele entende a falta de oportunidades como um possível problema econômico. Vejo novelas no ar com personagens que têm o meu perfil, e vejo atores que estavam na novela anterior e foram puxados para a atual. Eles não chamam ninguém de fora. Claro, há uma crise grande, não só na TV Globo. Então pensam, se a gente está pagando alguém aqui na casa, por que vamos chamar o Cadu? Por isso chamam os mesmos atores. Mas o público percebe a repetição, pensa. Ele revela que chegou a ligar para a equipe do atual remake de Pantanal, da TV Globo, para se colocar à disposição da emissora. Pantanal tinha personagem para mim. Há muito tempo, quando soube que ia rolar, andei ligando para o autor e o diretor para me colocar à disposição. Sinto que eles pegaram o pessoal que já está lá dentro, afirma. Cadu diz que sempre buscou levar uma vida saudável, mas depois de se casar há 7 anos com a fisiculturista Cristiane Moliterno, de 45, passou a ter uma vida ainda mais fitness. Por isso, mantém boa forma prestes a completar 70 anos. Devo essa minha boa imagem a ela. É uma atleta profissional, é a razão da minha vida. Por ela ser uma fisiculturista, é muito centrada, dieta regrada, treino, etc. Ela pega no meu pé, mas eu adoro. As pessoas relaxam quando casam, mas não é bem por aí. Ele ainda explica a rotina fitness. Tenho acompanhamento de 2 médicos, faço exames periodicamente e tomo suplementos. Acordo muito cedo, por volta de 5h30 ou 6h, faço exercícios em jejum, pego umas ondas no mar, volto para casa. Tomo café e vou para a academia com ela por 1h30 mais ou menos, detalha. Em um ano eleitoral, Cadu reflete sobre as consequências do voto para o Brasil. Para ele, as pessoas têm que investigar os políticos honestos e os que têm rabo preso. O jovem tem que pesquisar, senão você acaba colocando no poder as pessoas que estão aí há muitos anos, não fazendo apenas pelo próprio bolso. É um momento difícil, mas temos a possibilidade de mudar isso em outubro, diz. No entanto, ele pondera que não se sente confortável para dizer se é de esquerda ou de direita. Mas não deixo de falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas. Vou lutar pelo povo, por questões ambientais contra a homofobia. O meu filho mais novo, Kenui, de 25, é gay. Tenho orgulho muito grande dele levantar essa bandeira. Ele mora fora do país e tenho medo quando ele vem para cá. O nosso país é muito preconceituoso, completa enquanto não retorna às novelas.
Cadu se prepara para lançar um podcast próprio nas plataformas de áudio, o Na Onda do Cadu, que vai mesclar bate-papos sobre o universo do surf e a vida de casal. O podcast deve estrear em julho deste ano. A princípio, vamos focar no surf dos anos 70 e 80. Vi que ninguém falava disso, então, pensei em trabalhar nesse local, contar como o surf nasceu e o preconceito que sofria naquele momento. Mais adiante, minha esposa e eu vamos entrevistar casais sobre alimentação, treino e relacionamento. Também quero trazer personalidades públicas que pegam onda como Humberto Martins e Rodrigo Santoro. Adianta. A relação do ator com o surf é antiga. Aprendeu a surfar para fazer um personagem, o Billy, de Pulo do Gato 1978, novela que estreou o horário das 22 horas na Globo. Na época, ele teve de contar uma mentirinha para a produção da trama ao dizer que já praticava. Fui chamado pelo Walter Avancini para fazer uma novela e ele disse assim: tem um personagem para você, mas precisa pegar onda. Eu malandramente falei: pego onda desde moleque e minha prancha está no carro. Mas eu nunca tinha ficado em pé em uma. Não deixaria de assinar um contrato por isso. Pelo menos eu já nadava e tinha sido campeão paulista de natação, relembra ele, aos risos. Prestes a completar 70 anos no próximo dia 20 de junho, Cadu Moliterno quer retornar às novelas. O veterano está longe das telinhas desde o término de Topíssima, Record, novela produzida em 2019. Em bate-papo com Splash, Cadu conta que está aguardando uma convocação, mas os convites não têm chegado. Ele então faz um desabafo e me perguntam: por que você não volta? E eu digo: porque não me chamam. Muitos autores acham que a gente não quer trabalhar. Pelo contrário, a própria TV Globo me disse uma vez: quem não é visto não é lembrado. Aproveito a entrevista para lembrar os autores que estou aqui, diz. O ator pensa que a pandemia atrapalhou a contratação de veteranos, seja no teatro, no cinema ou na TV. Agora, no momento de retomada das produções artísticas, ele está atento a convites não só na TV, mas também em plataformas como a Netflix. O ruim é ficar parado, nem é não ter contrato fixo com a Globo. Parar de atuar depois de 50 anos de carreira é como se aposentar. Parece que a vida acaba, desabafa. Cadu não enxerga etarismo, ou seja, preconceito contra os mais velhos, nas recentes demissões da Globo e outras emissoras. Ele entende a falta de oportunidades como um possível problema econômico. Vejo novelas no ar com personagens que têm o meu perfil, e vejo atores que estavam na novela anterior e foram puxados para a atual. Eles não chamam ninguém de fora. Claro, há uma crise grande, não só na TV Globo. Então pensam: se a gente está pagando alguém aqui na casa, por que vamos chamar o Cadu? Por isso chamam os mesmos atores. Mas o público percebe a repetição, pensa. Ele revela que chegou a ligar para a equipe do atual remake de Pantanal, da TV Globo, para se colocar à disposição da emissora. Pantanal tinha personagem para mim. Há muito tempo, quando soube que ia rolar, andei ligando para o autor e o diretor para me colocar à disposição. Sinto que eles pegaram o pessoal que já está lá dentro, afirma. Cadu diz que sempre buscou levar uma vida saudável, mas depois de se casar há 7 anos com a fisiculturista Cristiane Moliterno, de 45, passou a ter uma vida ainda mais fitness. Por isso, mantém boa forma prestes a completar 70 anos. Devo essa minha boa imagem a ela. É uma atleta profissional, é a razão da minha vida. Por ela ser uma fisiculturista, é muito centrada, dieta regrada, treino, etc. Ela pega no meu pé, mas eu adoro. As pessoas relaxam quando casam, mas não é bem por aí. Ele ainda explica a rotina fitness. Tenho acompanhamento de 2 médicos, faço exames periodicamente e tomo suplementos. Acordo muito cedo, por volta de 5h30 ou 6 horas, faço exercícios em jejum, pego umas ondas no mar, volto para casa. Tomo café e vou para a academia com ela por 1h30 mais ou menos, detalha. Em um ano eleitoral, Cadu reflete sobre as consequências do voto para o Brasil. Para ele, as pessoas têm que investigar os políticos honestos e os que têm rabo preso. O jovem tem que pesquisar, senão você acaba colocando no poder as pessoas que estão aí há muitos anos, não fazendo apenas pelo próprio bolso. É um momento difícil, mas temos a possibilidade de mudar isso em outubro, diz. No entanto, ele pondera que não se sente confortável para dizer se é de esquerda ou de direita. Mas não deixo de falar de assuntos que mexem com a vida das pessoas. Vou lutar pelo povo, por questões ambientais contra a homofobia. O meu filho mais novo, Kenui, de 25, é gay.
Tenho orgulho muito grande dele levantar essa bandeira. Ele mora fora do país e tenho medo quando ele vem para cá. O nosso país é muito preconceituoso. Completa enquanto não retorna às novelas. Cadu se prepara para lançar um podcast próprio nas plataformas de áudio, o Na Onda do Cadu, que vai mesclar bate-papos sobre o universo do surf e a vida de casal. O podcast deve estrear em julho deste ano. A princípio, vamos focar no surf dos anos 70 e 80. Vi que ninguém falava disso, então, pensei em trabalhar nesse local, contar como o surf nasceu e o preconceito que sofria naquele momento. Mais adiante, minha esposa e eu vamos entrevistar casais sobre alimentação, treino e relacionamento. Também quero trazer personalidades públicas que pegam onda como Humberto Martins e Rodrigo Santoro, adianta. A relação do ator com o surf é antiga. Aprendeu a surfar para fazer um personagem, o Billy, de Pulo do Gato 1978, novela que estreou o horário das 22 horas na Globo. Na época, ele teve de contar uma mentirinha para a produção da trama ao dizer que já praticava. Fui chamado pelo Walter Avancini para fazer uma novela e ele disse assim: tem um personagem para você, mas precisa pegar onda. Eu malandramente falei: pego onda desde moleque e minha prancha está no carro. Mas eu nunca tinha ficado em pé em uma. Não deixaria de assinar um contrato por isso. Pelo menos eu já nadava e tinha sido campeão paulista de natação, relembra ele, aos risos.